Olá, eu sou o Nilson. Eu sou a Silmara, nós somos amigos de Jesus e participamos desse lindo projeto do Instituto Jesus Cristo. Estamos aqui em São Paulo e nós vamos ler o devocional de Stanley Jones. Estamos na semana 46, terça-feira, com o título Construir Pontes. E nós temos dois textos, né, nós lermos aí para esse momento devocional. O primeiro deles está lá em Atos capítulo 20, versículo 33 a 35, que diz assim: De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E o segundo texto está lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, que diz assim: Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Construir pontes. Vimos ontem que a essência do impacto cristão é a reconciliação. E o mundo precisa dela, pois há pessoas destruídas, corações partidos, lares desfeitos, uma igreja rompida, um mundo dividido e esperanças partidas. Filipe cumpriu a obra da reconciliação nestes sentidos. Primeiro, construiu a ponte entre o material e o espiritual. Espiritualizou o material e materializou o espiritual, fazendo-os operar na carne e no sangue. Alguém se referiu a certo cristão exemplar como um místico que tinha um forte senso de contabilidade. Precisamos do misticismo prático e da praticabilidade mística. Filipe estava confortável com os dois mundos ao mesmo tempo. Ele servia às mesas como diácono, mas ganhava pessoas para Cristo como evangelista. E as duas tarefas não eram de fato duas, mas somente uma. Segundo, ele construiu a ponte entre gregos e judeus. Ele era um grego em quem os judeus confiavam plenamente. Quando surgiu o problema racial, foi ele que o resolveu por si mesmo. Ele pertencia a todos porque pertencia a Cristo. O cristão é a favor de todos e contra o mal. Ele é pacifista? Perguntaram acerca de certo cristão. A resposta foi: assim como seu mestre, ele não é um ista de tipo algum. Não é pacifista, mas é a paz em si mesmo. Ele cura tudo em que toca. Precisamos de pessoas para se colocar acima da questão de raça e ver em cada pessoa um ser humano e tratá-la como tal. Em muitas reuniões interraciais, uma raça se sobressai. Precisamos de pessoas, mas profundamente consciente das pessoas. Filipe, sem mencionar a raça, resolveu o problema em sua própria pele, transcendendo a questão racial. Um grego serviu aos judeus e o fez sem pensar em raças. Terceiro, ele construiu a ponte entre judeu e samaritano. A tensão entre judeus e samaritanos era grande. Os samaritanos não receberiam Jesus nem os discípulos, porque o rosto deles estava voltado para Jerusalém. E chamar um judeu de samaritano era o mesmo que o ofender. Contudo, aqui estava um grego reconciliando judeus e samaritanos. Está em Atos 8, 5 e 6.
Filipe fez uma obra tão expressiva entre os samaritanos que os apóstolos tiveram de ir até eles e impor-lhes as mãos para que pudessem receber o Espírito Santo. Até então, os judeus queriam invocar fogo para destruir os samaritanos. Agora, invocavam o fogo do Espírito sobre eles. Ó Deus, em um mundo dilacerado e fragmentado, ajuda-me a curar tudo em que eu tocar e ajuda-me a tocar em tudo. Dá-me mãos e coração capazes de curar, pois tu estás me enviando para a obra de reconciliação em todos os lugares. Amém. Afirmação do dia. Hoje farei a obra de reconciliação, de reconstrução e de libertação. Muito interessante, né? Quando nós olhamos já pelo título dessa devocional de hoje, que fala sobre construir pontes, né? O caminho, né, nos leva a construir pontes. Ele usa o exemplo aqui de Filipe, né? Como comentamos na devocional anterior, aquele que foi eleito para ser diácono, servir as mesas lá no Novo Testamento, ele acabou se tornando um evangelista e Deus usou poderosamente. Mas interessante, né? Construir pontes. Bom, primeiro ele mostra que o Filipe conseguiu construir pontes entre o material e o espiritual. Né? Ou seja, ele foi escolhido para um trabalho bem material, né? Uma coisa assim bem física. Né? Quando ele foi escolhido para servir as mesas, o trabalho dele era um trabalho especificamente de uma ação social, de cuidar dos necessitados, né? Como o primeiro texto que a gente leu lá em Atos, no início dessa devocional, que fala de socorrer os necessitados. Então o trabalho dele era um cuidado físico, material. Mas o Filipe conseguiu, né, não ficar preso só à questão material. Ele se tornou um evangelista, falou de fé, Deus operou milagrosamente através dele e pessoas foram alcançadas e movidas o seu coração pela obra de Deus. Então Filipe mostrou que é possível construir uma ponte quando você está ligado ao caminho que é Jesus. Você consegue tanto ser bênção no mundo material físico, como você consegue ser bênção no mundo espiritual, né? No sentido da espiritualidade das pessoas. O livro aqui ele usa até uma expressão que para alguns pode soar meio estranho quando fala de místico, né? Para a gente místico ficou uma expressão assim meio estranha, mas místico, principalmente anos e anos atrás, décadas atrás, ele sempre se referiu àquelas pessoas, né, que tinham esse cuidado com a vida interior, com a vida espiritual, né? Muitas vezes, em alguns meios teológicos, a palavra místico parece uma coisa assim meio estranha, mas não, essa expressão talvez, né, possa até estar sendo usado hoje equivocadamente, né, quando se fala de alguém que tem uma espiritualidade mais intensa, no sentido de querer ter uma vida mais íntima com Deus, né, de intimidade. Então, o Filipe aqui ele mostra, né, que é possível você ser esse místico, digamos, né, ou essa pessoa que tem um foco, né, naquilo que é espiritual, na sua comunhão com Deus, sobrenatural, e ao mesmo tempo você viver no mundo físico sem viver separado um mundo do outro. Então ele construiu pontes, né? Ao mesmo tempo ele construiu pontes entre as raças diferentes, né? Ou povos diferentes, porque ali mostra que o Filipe, que era um grego, ele serviu aos apóstolos ali que eram judeus e que o designaram para essa missão, e havia essa relação entre eles, ou seja, o caminho que é Jesus, ele quebra essas diferenças raciais no sentido de que, não que não seja importante, né, cada um ter sua origem, mas que nós não enfatizemos isso no relacionamento, que no relacionamento humano nós vivamos todos como seres humanos, né, todos codependentes um do outro, todos, né, solidários um ao outro, sem tentarmos destacar essa ou aquela descendência. Então, o Filipe mostra, né, um exemplo de que o caminho que é Jesus, ele produz essa unidade entre as diferenças de origens, de raça, descendências, né? Porque Cristo, o Evangelho ele está acima dessa questão descendência ou racial. O Evangelho ele está muito acima disso, ele une as pessoas, porque todos são seres humanos amados e cuidados por Deus. E ainda construiu uma ponte entre
pessoas que tinham uma inimizade, né? Ali ele coloca os judeus e samaritanos que tinham uma inimizade histórica, né? Um ali não gostava do outro, e de repente o Filipe, que sai lá de Jerusalém, né, ele vai lá para Samaria para exatamente levar o evangelho, alcançar as pessoas, e não há nenhuma barreira ali, né, de algum preconceito, alguma discórdia entre os judeus e samaritanos, como era comum naqueles dias. Não, o Filipe vai e ele é usado por Deus, e não, em momento algum, não se levanta essa questão de inimizades que havia entre aqueles dois grupos. Então, a construir pontes, né? O caminho que é Jesus, ele nos chama a construirmos pontes. Você é chamado a construir pontes, né? Quebrar as diferenças, aquilo que separa os homens, aquilo que causa inimizade, né? Construir pontes, né? Conseguir ao mesmo tempo, você é chamado a cumprir a sua vida, viver o seu dia a dia aqui na terra, mas sem perder também o foco de ter essa comunhão, essa intimidade, olhando para Cristo, né, que habita lá no santuário dentro de você. Então é possível, né, construirmos pontes quando nós entendemos e recebemos a mensagem do caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Então amanhã nós continuamos aí com as nossas devocionais. Que lindo, não é? Então que Deus te abençoe nesse dia.